Olá, vamos falar agora sobre teologia da centralização. Certamente você já se pergunta aí, né? Mas espera lá, teologia da centralização? Em que livro está contido esse tema? Onde eu posso consultar? Onde está esse texto, né, para a gente estudar? Na verdade, eu defini como teologia da centralização uma prática oral, um comportamento praticado por alguns teólogos, principalmente em púlpitos, né? Então, por isso eu defino também essa teologia da centralização como uma teologia de púlpito. E por que nós vamos fazer essa discussão? Basicamente, a partir aí da hermenêutica, essa questão passa a ter um sentido mais claro, mais objetivo, porque a utilização dessa expressão centralização, que eu defino como teologia da centralização, ela normalmente revela uma intenção, um propósito, um objetivo. Quando a gente analisa o uso das palavras com a intenção de estudar textos religiosos ou filosóficos, inúmeras possibilidades subjetivas podem surgir, em conformidade com a intenção do autor ou do interlocutor. Basicamente, a gente vai falar, antes de entrar propriamente na discussão sobre teologia da centralização, vamos falar sobre os verbos que estão associados a essa palavra, centralização. Então, basicamente, a gente pode associar aí aos verbos centrar ou centralizar. Primeira observação que a gente deve fazer nessa discussão, para a gente distinguir esses dois verbos, basicamente aqui eu gostaria de enfatizar o aspecto referente ao verbo centralizar, né? A gente usa muito na linguagem coloquial, nessa prática coloquial dentro das igrejas, ou seja, sob os púlpitos. Então, o verbo centralizar que possui uma outra utilização mais específica, a qual a gente pode compreender, entender, através dos seus sinônimos mais específicos, que seriam reunir, concentrar, monopolizar, comandar e controlar. Um exemplo desse uso do verbo centralizar é encontrado ali no livro Exposição do Princípio Divino, na página 374, onde se lê, entre aspas, deixa eu abrir aspas aí que eu estou citando o livro, né? Então, o propósito do capitalismo na providência era promover a acumulação do capital e a centralização da atividade econômica, se referindo aqui ao significado de concentração e controle. Outro ponto também que a gente deve entender, antes de entrar propriamente na discussão aí da teologia da centralização, é com relação ao princípio da centralidade. Então a gente precisa dedicar um pouco aí, um momento de reflexão sobre o significado do substantivo, primeiramente, que dá origem a todas essas palavras, os verbos que a gente mencionou, centrar e centralizar, né? E também sobre o princípio da centralidade, ou seja, o significado da palavra centro. Centro possui inúmeros e diversos significados, passando pela geometria, pela filosofia, pela ciência em geral, pela política, pela religião e por quase todas as áreas do conhecimento. Seus sinônimos, meio ou núcleo, nos dão aí uma ideia mais ampla e clara do seu significado. Mas, sendo que há inúmeros sinônimos, todos eles relacionados com o propósito ou contexto da utilização, como eu mencionei ali no aspecto de hermenêutica, a gente deve também definir qual o propósito ou contexto que se pretende na utilização. Antes de seguir aí, eu gostaria só de usar aquela estrutura aqui da base de 4 posições, que a gente já vem trabalhando há muito tempo aí, né? Eu trago sempre essa estrutura tridimensional, e aí as posições que compõem essa base de 4 posições, né? Aqui a posição de centro, né? Normalmente a gente atribui sujeito, objeto e resultado, ou união, né? Dependendo do centro. Quando a gente estuda no princípio divino, essa estrutura ela é de uma forma mais sucinta explicada, mas no estudo do pensamento de unificação, a gente tem um estudo bem aprofundado sobre essa estrutura, né? Então aqui estão as 4 posições, né? E aí eu só usei essa estrutura para lembrar, né? Referenciando dentro dessa estrutura, qual posição nós estamos falando aí usando a palavra centro, ok? Beleza. Nesse sentido, então, cabe agora uma análise sobre o princípio da centralidade. Falamos sobre centro, agora vamos falar sobre esse princípio da centralidade, o qual permeia e, na verdade, se apresenta como essencial em todas as áreas da existência tangível e também intangível, causal e também resultante, essencial e também substancial. Centralidade
é o atributo ou característica daquilo que é central ou deve ser o centro, o núcleo, como a gente mencionou. Este princípio é intrínseco a todas as formas de existência, sejam seres inanimados, vegetal, animal, os seres humanos, e eu ouso aqui acrescentar o próprio Deus, né? A própria estrutura de Deus. A química, a física, a astronomia, a biologia, especificamente as ciências sociais, possuem o princípio da centralidade como sua essência, e o centro possui papel de destaque no funcionamento harmonioso e eficiente de toda a existência. A religião e a doutrina religiosa também possui o seu princípio de centralidade, defendendo, obviamente, que o centro primeiro e principal é Deus, o Criador de todas as coisas e, por conseguinte, a verdadeira origem desse princípio de centralidade. Na teologia da unificação, seja no conteúdo do livro ali, Exposição do Princípio Divino, ou também no livro Novas Essências do Pensamento de Unificação, o mesmo princípio de centralidade é descrito e explanado de forma ampla e clara. 79 vezes, para você ter uma ideia, a palavra centro é mencionada no livro Exposição do Princípio Divino, em português. E grande parte consta lá no primeiro capítulo, A maior parte dessas citações está lá no primeiro capítulo com o título Princípio de Criação, e suas referências vão oscilar entre Deus e os seres humanos na posição de centro. Eu trouxe 2 trechinhos aí só para ilustrar. Então, abrindo aspas aí, um trecho do Princípio Divino. Um ser humano atinge a perfeição quando centraliza sua vida em sua mente. Da mesma forma, a criação somente se torna completa quando Deus ocupa o centro. Fechando aspas. Um outro trechinho também só para ilustrar aí, Não vou trazer, lógico, todos os 79 citações ali, 79 citações. Então, entre aspas, por esta razão está escrito na Bíblia que os seres humanos, que são o centro do universo, são criados à imagem de Deus. Fechando aspas. Há outros centros, lógico, mencionados no livro Exposição do Princípio Divino. Por exemplo, quando a gente explica as estruturas da ação, origem, divisão e união, e a base de 4 posições, como eu acabei de exemplificar aí com a estrutura na mão aqui, os mesmos, ou mesmo em outros capítulos, como a queda humana, onde até Satanás assume o centro em função dessa narrativa. Então percebe que, normalmente, a gente aí de forma coloquial, no nosso discurso cotidiano, temos a tendência de colocar pessoas nessa posição como centro, Centrado em Deus. A queda foi porque o homem deixou de centrar em Deus e passou a centrar em Satanás, E enfim, todas as exemplificações que a gente poderia usar para ilustrar. Deste modo, feito todas estas considerações e esses singelos esclarecimentos aí de forma introdutória, com o propósito basicamente aqui de definir e conceituar de acordo com a hermenêutica da teologia da unificação, surge outro ponto que demanda análise para eliminar qualquer sombra de dúvida sobre uma resposta que naturalmente surge, e é sobre isso que a gente vai discutir quando falamos sobre teologia da centralização. E a pergunta é: centrar em quê? Ou, como a gente normalmente usa, centralizar em quê? Aí, num reflexo quase instintivo de responder essa pergunta, seja aí para demonstrar o conhecimento, ou talvez também para saciar sua própria necessidade de afirmação da sua própria centralização, uma resposta pronta seria quase natural. E você responderia, naturalmente, centralizar em Deus, é claro. E eu aí até poderia dizer, sim, essa é uma resposta óbvia, clara, correta, mas o que realmente de fato significa na prática centrar em Deus? Então, tanto pela teologia da unificação, como também por todas as demais teologias cristãs e até mesmo as não cristãs, essa resposta é natural, é correta, é aceitável, porque é óbvia. Mas também é bastante genérica e vaga essa resposta, centrar em Deus, porque em termos práticos, o que realmente significa dizer ou fazer essa resposta? Centrar em Deus, é claro. Então, a partir do livro Exposição do Princípio Divino e também do Novas Essências do Pensamento de Unificação, a gente pode observar aí que há várias citações onde até mesmo Deus, o centro absoluto,
também possui o seu próprio centro. Né? Quando a gente estuda, por exemplo, de forma um pouco mais aprofundada no pensamento de unificação, não tão aprofundadamente na exposição do princípio divino, mas um pouco mais aprofundado no pensamento de unificação, nós estudamos a base de 4 posições, ou o fundamento de 4 posições, dizendo que essa é uma estrutura que está contida em Deus. Né? O próprio Deus, ele tem essa estrutura, né? A estrutura da base de 4 posições, aonde, por exemplo, vamos a alguns exemplos clássicos, né? Sun, San, Hyun, San, Yang, Yin, positivo, negativo, masculino, feminino, sujeito, objeto, etc, etc, etc. São as estruturas que compõem o próprio Deus. Qual é o centro das características duais em dar e receber em Deus? É Deus? Claro que não. No pensamento de unificação, não há a explicação de que aqui sejam pessoas, mas existem apenas 2 possibilidades de colocar aqui no centro. Ou é coração, ou é propósito. Percebe? É uma dica que eu vou dar, mas a gente vai voltar a isso, né? Só para estruturar e melhorar a nossa conceituação. Então, basicamente, né, o Deus possui no âmago da sua existência o ponto mais central, aquele impulso, que é o impulso de buscar alegria através de amar, ou o amor, o coração de amor, amor verdadeiro, essa palavra, essa expressão, na verdade, que o reverendo Dr. Samuel Moon criou, elaborou, forjou, no intuito de explicar esse conceito de amor sendo um amor que vive para o benefício dos outros. Esse é o conceito, esse é o centro. Esse é o centro no qual o próprio Deus centra a sua existência. Deus se centraliza no amor verdadeiro, num coração de amor verdadeiro, num coração que tem como impulso buscar alegria através de amar. Fechando aqui esse parênteses. Então, como resultado, Deus também precisa se centralizar, porque num púlpito, muitas vezes as pessoas cobram, demandam, impõem centralização. Você precisa estar centrado. Você não está centralizado. Você não fez a sua centralização. Como Deus pode? Né? Quem é o centro? Você está centralizado no seu líder? Né? Já vou puxar um gancho de uma outra aula que eu gravei aí. Você está centralizado na sua figura central? Né? Sobre figura central, a teologia da figura central, eu já gravei uma outra aula. Mas enfim, né? Fechando aí o parênteses. Deus vai centralizar? Deus precisa se centralizar em quem? Na verdade, não é em quem. Em que? Por isso eu fiz essa pergunta no início. Em que nós precisamos centrar? Em que Deus se centraliza? Deus se centraliza no coração e também, em alguns momentos, ele vai centralizar no propósito definido por esse coração de amor verdadeiro. Então, a este centro, que eu estou ilustrando, os ensinamentos gerais aí, dos vários, inúmeros, centenas de discursos do reverendo Dr. Samuel Moon, não apenas nos livros que eu estou mencionando aqui, o Exposição do Princípio Divino, e também o Novas Essências do Pensamento e Unificação, mas toda a literatura aí, a partir dos seus discursos, ele sempre vai definir o coração de amor, esse coração de amor verdadeiro. Ao redor deste centro, todos os seres criados, até mesmo o Criador, deve se centrar, deve se centralizar, ou seja, ter como centro da sua existência. Para não utilizar tantos exemplos e tornar essa reflexão, essa discussão, essa nossa conversa cansativa e muito erudita, vamos então tentar chegar a uma conclusão definitiva. Vamos utilizar um dos textos que são básicos entre os conteúdos que foram definidos, eleitos pelo próprio reverendo Dr. Samuel Moon como textos fundamentais dos seus ensinamentos. E a esse texto a gente tem o título de O Juramento da Família. Em inglês, né, seria Family Pledge, e em coreano, o também conhecido Kajong Mense. Nesse texto, composto ali de 8 citações, 8 recitações, 8 itens, que a gente precisa recitar e também praticar para que uma família seja, de fato, uma família verdadeira e ideal, sendo, de fato, então, esse juramento uma declaração de propósito e objetivo de vida, há premissas que se repetem em todos os 8 juramentos. Eu não vou aprofundar essa discussão aqui, basicamente são 4 premissas. Né? Nossa família, né, é dona do Chonilguk, centrada ou centralizada no amor verdadeiro, jura. São as 4 premissas, mas a gente vai dedicar essa discussão a uma só, centrada no amor verdadeiro.
centralizada no amor verdadeiro. Então, em inglês, a gente vai ter a seguinte expressão, a gente fala em português, centrada no amor verdadeiro, em inglês, by century on true love, e em coreano, cham saranum jungshin hago. Essa é a expressão que a gente vai discutir. A grande pergunta que eu gostaria já de adiantar aqui é, em qual desses itens, desses 8 itens do juramento, existe a imposição de você centralizar a sua vida, a sua família, a sua pessoa, as suas ações em Deus ou em uma figura central? Aonde? Tá claro? Centralizar no amor verdadeiro. Segundo ponto aqui a gente observar é que nenhuma parte do juramento, né, e você vê ali, tanto eu já citei, né, em inglês, by century on true love, em coreano, cham saranum jungshin hago, em português, centrando no amor verdadeiro. Em nenhuma dessas referências, né, existe qualquer menção sobre a demanda de centralizar em Deus, centrar em Deus, concentrar em Deus, ou qualquer outra ação que você possa dizer aí em Deus. Já tinha observado isso? Você já tinha pensado sobre isso? Qual a sua opinião sobre isso? Né? A resposta para essas e várias outras perguntas relacionadas a esta análise está clara, mas talvez não tão óbvia. Por quê? Pela questão da hermenêutica, pela questão do propósito, pelo qual as pessoas demandam, na teologia de púlpito chamada teologia de centralização, que você centralize a sua vida na figura central ou centralizar em Deus. Não é óbvia, principalmente, essa observação que eu estou falando aqui, talvez não seja muito óbvia, para aqueles que estão muito presos apenas às letras e esquecem do aspecto prático, né? Aqueles que utilizam as palavras com intenção, com um propósito ou um objetivo egoísta, um objetivo manipulador, controlador. Por isso, a minha crítica à utilização da palavra centralizar. Na minha opinião, o correto seria dizer nossa família centrada no amor verdadeiro. Porque a palavra centralizar, como eu mencionei aquela citação ali do princípio divino, ela tem mais esse sentido de concentrar, de controlar. E centrar não, né? Centrar está mais ligado à geometria, a focar no centro mesmo. Né? O juramento da família, como qualquer um dos textos e conteúdos da teologia da unificação ou dos ensinamentos do reverendo Dr. Sammy Amun, não devem ser apenas letras em livros em discursos teóricos, gráficos em imagens, bem elaborados, que a maioria das pessoas não se debruçam para estudar, mas principalmente vivência prática. É isso que a gente precisa. De forma resumida, então, Deus passa a ser o centro do ser humano. Vamos fazer uma conceituação aqui legal? Ou centralizando todas essas informações em torno de uma ideia única. Deus passa, então, a ser o centro do ser humano. Beleza? Quando o ser humano se centra no mesmo centro do próprio Deus, o qual é o amor verdadeiro, e assim ele é capaz de centralizar ou concentrar suas ações e atitudes na prática do amor verdadeiro. Ou seja, o ser humano quando diz, né, e não está errado falar, como eu falei ali anteriormente, eu centro a minha vida em Deus. Deve estar subentendido, muito claramente para quem fala e também para quem ouve, que você vive centrado no mesmo centro de Deus. Nós somos seres concêntricos, somos círculos de tamanhos, né, de circunferências diferentes, né? Eu aqui pequenininho, Deus um círculo muito grandão, mas o nosso centro tem que ser o mesmo, coração de amor verdadeiro. Está lá citado 8 vezes no juramento que eu e você recitamos todos os dias. Nossa família centrada no amor verdadeiro. Então, desta forma, a gente pode dizer que o centro é Deus, porque se compartilhamos o mesmo centro de Deus, esse coração de amor verdadeiro, né, passamos a ser seres centrados em Deus. Esse é o verdadeiro sentido de demandar, de viver centrado em Deus. Né? Naqueles gráficos, por exemplo, quando a gente usa na queda, né? O homem deveria estar centrado em Deus, mas por causa da queda ele fez uma vida, se uniu e teve um relacionamento centrado em Satanás. Tudo isso, para dizer de forma resumida, né, é aí um resumo sintetizado de uma expressão muito mais complexa. Nós abandonamos o nosso centro de amor verdadeiro, não encarnamos e não conectamos, não alinhamos o nosso coração ao coração de Deus de amor verdadeiro. Mas conectamos o nosso coração a um coração egoísta, mesquinho, autocentrado, com as próprias opiniões e os próprios pensamentos, tal qual Satanás. Percebe? Né? Estou fazendo aí o desmembramento dessa junção sintética aí de a gente colocar centrado em Deus ou centrado em Satanás. Beleza?
Então, basicamente, o que a gente pode dizer? Que a relação, a interação, o relacionamento pai e filho, que é a maior verdade do universo, de acordo com o Reverendo Moon, centrar, então, vai significar o mesmo centro de Deus. E assim passamos a ter um relacionamento alinhado com ele. A queda, então, foi perder o centro, que é, de fato, amor verdadeiro. Passamos a experimentar o amor falso, né? Essa é a perda da verdadeira relação com Deus. Esse é o ideal da criação, o ideal original da criação que deve ser recuperado nos últimos dias, quando efetivamente o ser humano recupera sua posição original, sua relação com Deus, ou seja, sua capacidade de centrar no amor verdadeiro, tal qual Deus também vive centrado nesse amor verdadeiro. Esta relação, tanto no estado original quanto no estado restaurado, deve ser direta, íntima e pessoal. Não deveria haver intermediários no projeto original. Deus não fez o ser humano para ter uma relação com ele através de intermediários. Não há essa condição no projeto original. Não há esse descritivo no Logos de Deus ao criar os seres humanos como seus filhos. Não há escalas, não há desvios no projeto original. A necessidade de intermediários decorre apenas, única e exclusivamente, da necessidade de religar essa relação rompida com a queda, ok? E mesmo com a necessidade, ainda assim é preciso entender, é preciso compreender com clareza, com profundidade, né, com consciência, que essa intermediação ela é apenas temporária. A perpetuação e continuidade indefinida dessa intermediação apenas denota a sua ineficácia. Denota e demonstra a sua ineficiência, a sua incapacidade de atingir o seu objetivo, que é religar essa relação rompida entre Deus e os homens. A própria religião, em seu propósito e finalidade, deveria ser temporária, mas a sua perpetuação também demonstra uma perda do seu propósito e da sua finalidade. Após concluído, por conseguinte, o propósito de salvação, após concluída, então, a finalidade da restauração, finalmente concluído esse propósito de reconectar essa relação, ou seja, colocar o homem centrado no mesmo centro de Deus, a relação com o centro definitivo passa a ser direta, íntima e pessoal. Atualmente, como foi no passado das religiões, ainda existe essa defesa da teologia da centralização, essa teologia de púlpito, demandando, impondo que as pessoas vivam centradas ou centralizadas em Deus. E centradas e centralizadas na figura central, centrada em intermediários, que na verdade é simplesmente tudo isso a manifestação equivocada e distorcida do significado e propósito da verdadeira ação, que é centrar no amor verdadeiro. Como em todas as religiões mundiais, atualmente a gente tem observado também a defesa da teologia da centralização como meio de centralização em Deus. Mas todos os elementos fundamentais aqui elencados, que deveriam estar sendo enfatizados, esclarecidos, explicados, por mero desconhecimento, ou por outros motivos que eu não quero discutir aqui, são omitidos e não esclarecidos. Então, na prática, e como resultado do pouco entendimento, essa doutrina exige centralizar no intermediário sacerdotal, que seria o legítimo e absoluto representante de Deus. A defesa dessa teologia no meio unificacionista está baseada em outra teologia também ensinada e praticada equivocadamente e que eu já estudei e está lá definido, se você quiser pode assistir, Teologia da Figura Central. Como já mencionado lá na teologia da figura central, eu reitero essa afirmação. A conceituação e utilização equivocada de conceitos acarretam crenças e práticas também equivocadas. Deus, através de sua providência de restauração e através dos princípios que regem essa providência, não pretende ostentar eterna e indefinidamente essa relação distante por intermediários, é intermediada por terceiros. Ele anseia urgentemente que a relação direta, íntima e pessoal de pai e filho seja estabelecida, restabelecida. E certamente a manutenção da necessidade da centralização em intermediários deve também cumprir o seu propósito. Ou então, isso basicamente passa a ser apenas um fracasso, um descaminho, perda de tempo.
A defesa da teologia por si só como único propósito da manutenção da autoridade e do poder como mera instituição religiosa e suas posições hierárquicas conduz ao mesmo problema que eu observo que é narrado e está bem claramente explicado no capítulo 2 do livro Exposição do Princípio Divino, A Queda do Homem. O arcanjo não foi criado para ser o centro da raça humana, mas apenas ele estava ali como um auxiliar de Deus, atuando temporariamente como intermediário naquele período de crescimento dos filhos de Deus para ajudá-los, para ajudar os seres humanos a conseguirem de fato chegarem ao ponto de estarem totalmente centrados no mesmo centro de Deus, conectados com o coração de Deus. Ou como a gente diz lá no Gênesis, né, crescei. Ou como a gente fala no princípio divino, na exposição do princípio divino, se tornar um ser de individualidade aperfeiçoada. E aí se relacionarem diretamente com Deus, como pais e filhos, sem a presença, sem a necessidade de intermediários. O centro verdadeiro e absoluto existe para ser contínuo, duradouro, único, eterno, imutável. Né? Enquanto que a posição intermediária deve ser sempre temporária e provisória, e não central. Não é objeto de ser centralizada, né? Ok? Na história humana, dentro das esferas das religiões, as posições hierárquicas dentro de diferentes religiões sempre foram confundidas intencionalmente ou não com posições divinas, onde todos os seguidores deveriam centralizar sua fé e sua prática. E com a utilização das palavras centralização, teologia da centralização, essa teologia de púlpito, nestes casos ostenta apenas o significado de concentração, domínio e controle. É óbvio também que seus limites se restringem à autoridade e poder de pessoas sobre pessoas. Nada além disso. Em outro ponto, a gente deveria observar também que a chamada posição divina se baseia na posição hierárquica da instituição. Então a pessoa assume uma determinada posição hierárquica dentro dessa instituição e por download, por osmose, por algum processo mediúnico e mágico, ela passa a ter autoridade divina como um procurador de Deus, falando em nome de Deus e quase como o próprio Deus. Observamos que a fé e a prática dos preceitos das instituições religiosas pelos próprios ungidos, por esses intermediários divinos, na maioria das vezes, não se equipara com as boas práticas daqueles que estão ali necessitados desta intermediação. Então, na minha conclusão pessoal aqui para a gente finalizar, atualmente a teologia da centralização, ela nega, ela rejeita veementemente a ação de Deus através de qualquer outro além dos intermediários oficiais. E assim acaba negando quase que imperceptivelmente o próprio Deus. Nega o amor verdadeiro como centro do próprio Deus e também centro do próprio ser humano. Ela nega a ação de Deus na história atual e principalmente, pior, nega o Cristo, que veio para centrar toda a humanidade diretamente com o coração e o amor de Deus. A teologia da centralização concede aos intermediários divinos, inclusive, incrível que pareça, a autoridade para julgar se a centralização dos seus subordinados está realmente adequada, centralizada ou não. Eles definem. Vai olhar e você, não está muito centralizado não, acho que você, entendeu? E o padrão de medida para esse julgamento? Bem, esse é outro assunto, essa é outra teologia que a gente vai falar numa outra oportunidade, né, que precisa ser analisada e estudada, mas esse assunto para uma outra discussão, né? Então, para a gente finalizar essa questão, eu vou trazer aqui como resposta definitiva, né, do significado pretendido por aquele que, né, trouxe essa mensagem. Então eu vou falar um trechinho aqui que é do verdadeiro e legítimo representante de Deus, a verdadeira e legítima figura central, né, o Cristo Messias, o nosso Salvador. Esse trechinho eu tirei ali as Mensagens da Paz, número 1, né, o texto número 1 da Mensagem da Paz, que tem o título Família Ideal de Deus e o Reino do Mundo Ideal Pacífico. Você pode também obter lá no unificacionista.com. Abrindo aspas, respeitados líderes mundiais,
Qual vocês acham que é o propósito definitivo de Deus para criar os seres humanos? Colocado de forma simples, é para experimentar alegria através do relacionamento com famílias ideais preenchidas com o amor verdadeiro. Como se parece uma família ideal? Primeiramente, cada pessoa na família é um soberano do amor verdadeiro. Quando Deus primeiramente criou os seres humanos, ele fez Adão representando todos os homens e Eva representando todas as mulheres, com a intenção de que eles se tornassem soberanos do amor verdadeiro. A forma mais rápida para eles cultivarem um caráter de amor verdadeiro era segurar um relacionamento pai e filho com Deus, onde eles poderiam viver atendendo a Deus como seu pai. Eles deveriam ter seguido o caminho de viver como uma única família com Deus. Eu convido vocês a entrarem no estado transcendente de oração e perguntarem para Deus: qual é o centro do universo? A resposta que vocês ouvirão indubitavelmente será o relacionamento pai e filho. Nada é mais importante ou mais precioso do que o relacionamento entre pai e filho. Isto é porque ele define o relacionamento fundamental entre Deus Criador e os seres humanos. Então, o que define o relacionamento de pai e filho? 3 coisas: amor, vida e linhagem. Fechando aspas, palavra dos verdadeiros pais. Aqui eu encerro essa discussão, agradeço a sua atenção e fica o nosso compromisso para seguir em outras discussões aí sobre mais temas. Nos vemos então, até mais. Tchau, tchau!